Fala, pessoal! Hoje, temos um tema super interessante para discutir. Hoje, vamos mergulhar no mundo maluco do petróleo e da grana. Vamos explorar como esses dois elementos cruciais da economia global estão se transformando. Mais especificamente, vamos falar sobre algo chamado petrodólar, uma criptomoeda que pode causar um rebuliço daqueles. Essa moeda digital está ganhando atenção e pode revolucionar o mercado. Imaginem um mundo onde o petróleo, o ouro negro que abastece nossos carros e aquece nossas casas, é negociado com uma moeda digital. Isso pode mudar completamente a dinâmica do comércio global. Essa é a ideia básica por trás do petrodólar. Não é apenas uma teoria. É uma proposta que está sendo seriamente considerada por economistas e governos. Não é só uma ideia mirabolante de nerd, não. Isso tem o potencial de mudar como os países interagem, negociam e exercem poder no cenário global. Imagine as implicações para a geopolítica e a economia mundial. Então, apertem os cintos, porque vamos destrinchar o que é o petrodólar, por que ele importa e por que algumas pessoas estão pirando com isso. Vamos entender os detalhes e as possíveis consequências dessa inovação. Beleza. Então o que exatamente é um petrodólar? Em termos simples, é uma moeda digital, tipo Bitcoin, mas com uma pegada diferente. Ao contrário do Bitcoin, cujo valor pode oscilar mais que carrinho de montanha-russa, o petrodólar seria lastreado diretamente em petróleo. Pense assim, para cada petrodólar criado, existe uma certa quantidade de petróleo guardada numa reserva, garantindo seu valor. Isso significa que se você tiver petrodólar, você basicamente tem um pedacinho de petróleo de verdade. E isso é uma grande coisa, porque pode tornar o petrodólar uma moeda muito mais estável do que outras criptomoedas, que costumam ser criticadas por sua volatilidade. Agora você pode estar pensando, espera aí, já ouvi falar de algo chamado petrodólar antes. E você estaria certo. Mas é o seguinte, o petrodólar, com O, e o petrodólar são bichos diferentes. O petrodólar, com P minúsculo, se refere ao sistema atual, onde o petróleo é negociado principalmente em dólares americanos. Esse sistema dá aos UAE muita influência econômica. Já o petrodólar, com P maiúsculo e acento, é uma criptomoeda que funcionaria independentemente da moeda de qualquer país. É tipo o irmão mais novo rebelde do petrodólar, querendo desafiar o sistema. Então, como esse petrodólar funcionaria na prática? Bem, é aí que entra a tecnologia blockchain. Você provavelmente já ouviu falar de blockchain, porque é a tecnologia por trás do Bitcoin e de outras criptomoedas. Resumindo, o blockchain é como um livro-caixa digital gigante e seguro que registra cada transação de petrodólar. Esse livro-caixa não é controlado por uma única pessoa, banco ou governo. Em vez disso, ele é distribuído por uma rede de computadores em todo o mundo, tornando-o incrivelmente seguro e transparente. Isso significa que seria muito difícil adulterar ou falsificar as transações de petrodólar, proporcionando um nível de confiança e segurança difícil de alcançar com moedas tradicionais. Seção 5. Poder para os produtores de petróleo. Benefícios em potencial do petrodólar. Mas por que estamos falando sobre esse petrodólar? O que exatamente ele poderia mudar no cenário global? Bem, os defensores argumentam que ele poderia trazer alguns benefícios importantes, especialmente para os países produtores de petróleo. Esses benefícios não são apenas econômicos, mas também estratégicos. Primeiro, poderia dar a esses países mais controle sobre seus próprios recursos. Isso significa que eles poderiam decidir melhor como e quando vender seu petróleo, sem depender tanto de fatores externos. Atualmente, eles estão à mercê das flutuações do dólar americano. Essas flutuações podem causar incertezas e instabilidades econômicas, afetando diretamente suas receitas. Mas com um petrodólar, eles poderiam potencialmente conseguir um negócio melhor para o seu petróleo.
Isso poderia resultar em preços mais estáveis e previsíveis, beneficiando suas economias a longo prazo. Segundo, poderia reduzir sua dependência do dólar americano e dos sistemas financeiros dominados pelo Ocidente. Isso daria a esses países mais autonomia e poder de negociação. Isso é especialmente atraente para países que têm uma relação meio que de amor e ódio com os efimera. Eles poderiam buscar alternativas que lhes dessem mais liberdade e menos influência externa. Seção 6. Problemas. Caros. O desafio dos altos e baixos do petróleo. Mas calma lá. Antes de sairmos por aí comemorando o petrodólar, vamos falar sobre os desafios. Um grande problema é a volatilidade do preço do petróleo. Os preços do petróleo são famosos por subirem e descerem mais que elevador de prédio. Isso poderia tornar o petrodólar tão instável quanto outras criptomoedas. Imagine se o preço do petróleo despencar de repente. O valor do seu petrodólar poderia afundar junto. Essa não é exatamente a receita para uma moeda global estável. Além disso, gerenciar uma criptomoeda global lastreada em uma commodity física como o petróleo é um pesadelo logístico. Seção 7. Os e o de jeito nenhum. Resistência política ao petrodólar. Outro obstáculo. Os podem não gostar muito dessa ideia de petrodólar. Lembra do petrodólar? É, aquele que dá aos indivíduos muito poder econômico. O petrodólar poderia corroer esse poder, e os LCCXUARA não são exatamente conhecidos por abrir mão de sua influência global sem lutar. Estamos falando de potenciais ramificações econômicas e políticas enormes. É como um jogo de war, mas com países e dinheiro de verdade. Seção 8. Um mundo reorganizado? O impacto do petrodólar no poder global. O conceito de petrodólar refere-se ao uso do dólar americano para transações de petróleo. Este sistema tem sido um pilar da economia global por décadas. Então, o que tudo isso poderia significar para o mundo? Se o petrodólar fosse substituído ou complementado por outras moedas, as consequências seriam profundas. Bem, se o petrodólar decolasse, poderia ter grandes implicações geopolíticas. Países que controlam grandes reservas de petróleo poderiam ganhar uma vantagem significativa. Poderíamos ver uma mudança na dinâmica do poder global, com novas potências emergindo e antigas potências enfrentando desafios inéditos, com os países produtores de petróleo ganhando mais influência. Isso poderia levar a uma redistribuição de poder econômico e político. Novas alianças poderiam se formar e antigas poderiam ruir. A estabilidade de muitas nações poderia ser posta à prova. É como uma dança das cadeiras global, onde cada movimento pode mudar o equilíbrio de poder. Mas, em vez de cadeiras, estamos falando de poder econômico e político. A economia global é um jogo complexo e interconectado. O mundo já é um lugar bastante caótico, com crises econômicas e políticas surgindo a todo momento. E o petrodólar poderia jogar mais lenha na fogueira, intensificando as tensões existentes. Ou talvez, quem sabe, nos ajudar a encontrar uma ordem global mais equilibrada e justa. A verdadeira questão é: estamos preparados para essa mudança? Seção 9. O debate do petrodólar. Uma nova ordem mundial ou apenas hype? Então, aí está o petrodólar, uma criptomoeda com potencial para sacudir o mercado global de petróleo e remodelar o cenário geopolítico. Será que vai acontecer mesmo? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o petrodólar gerou um debate sobre o futuro do dinheiro, do poder e de quem manda no nosso mundo cada vez mais interconectado. Esse é o nosso programa de hoje. Deixamos vocês para ponderar sobre o caos em potencial ou o futuro glorioso que o petrodólar pode trazer.